Foi realmente assim, degrau por degrau. E isso fez a gente aprender muito. Sim. A sentir, precisa disso, precisa daquilo, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Entender o que o cliente também está buscando. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta as histórias, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma ideia se tornar realidade. Estou eu aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, o Luiz. Sempre representando a Love Burger e o restaurante El Nacho também. Como vocês sabem, essa é uma temporada voltada a negócios de turismo, aqui com um novo local. A gente não está gravando na Love hoje, porque a gente está gravando aqui no Hotel Ibis Budget, Ibis Adágio, né? Excelente casa nova, trata a gente hiper bem. Vai ter novidade, essa novidade dentro do episódio fala um pouquinho da cultura de Jundiaí, inclusive em relação... Vai ter memória afetiva aqui. Eu garanto que a maioria das pessoas que vê o que vai acontecer vai ter uma memória afetiva do que a gente vai tomar durante essa gravação. E a gente tem a honra e o prazer de receber aqui sócios, né? Na vida também? Sim, sócios na vida, não é só, é sócios na vida e sócio empresarial. A gente está falando aqui de Bruno Tomazetto e Júlia Lopes Tomazetto, sócios do restaurante Bela Matina. Júlia, Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber vocês aqui. E já que a gente está em dupla, para quem não conhece vocês, quem é Bruno e quem é Júlia? Sim. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite do Emerson e do Luiz para participar desse podcast. É muito importante para a gente poder levar o nosso nome, a nossa marca para outros patamares e para que o pessoal também conheça um pouco da nossa história, né? Bom, eu sou o Bruno, tenho 33 anos, sou formado em logística, trabalhei durante anos nesse setor, até meados de 2017, era funcionário CLT, trabalhava em empresa. E o segmento logístico? Recente agora, né? 2017, foi até 2017 que eu trabalhei nessa área. E o empreendedorismo entrou na minha vida em 2015, mais precisamente, no início do Bela Matina, que a gente começou lá atrás. Então, foi algo bem desafiador, mas que trouxe total liberdade pra gente hoje, ao patamar que a gente atingiu hoje em dia, né? Exato. E a Júlia? Sou a Júlia, tenho 31 anos, sou formada em técnico contábil e bacharel em economia. E estamos nessa luta aí juntos, desde o começo. Você também teve uma trajetória CLT? CLT, trabalhei por muito tempo no departamento financeiro. Por muito tempo, 5 anos no departamento financeiro. Ah, não, no departamento financeiro 5 anos é... 5 anos é como se bastante. fosse É bastante. Mas gostava, amava trabalhar no departamento financeiro, sempre gostei. E aí a gente viu a oportunidade de migrar pro empreendedorismo. Mas conciliamos no começo aí juntos, né? Então conta como foi essa trajetória de vocês. Pelo que eu entendi, vocês eram CLT, cada um numa área de formação. E aí vocês estiveram ali. Em que momento que teve a ideia? Poxa, vamos sair ou vamos tentar fazer uma renda vamos meter extra? O pé, como que a Bruna falava da Palladini? Mete o louco. Né? Vamos meter o louco. Como é que foi? Né? Como que surgiu isso aí? Sim. Bom, para mim falar do começo do Bela Matina, acho que é necessário voltar antes ainda. No início, como que funciona? O sítio, nossa propriedade rural, onde a gente é localizada, é da minha família 3 gerações. Quem está no controle hoje, quem é o proprietário é o meu pai. Então, o meu pai sempre trabalhou com produção de uvas. Sempre era agricultor, sempre trabalhou com produção de uva Niágara Rosada. A vida dele era fazer isso, né? De todo o Travil também, como um todo, a maioria das pessoas lá trabalhavam com agricultura rural, agricultura familiar. E em 2006, 2007, mais ou menos, o meu pai, com a namorada dele na época, tiveram a ideia de começar um turismo rural no sítio. Então, muita gente às vezes não sabe, mas o meu pai que iniciou o turismo rural na região lá do Travil, do bairro Travil, que a gente faz parte lá. Seu pai quem é? O nome dele? Meu pai é o Jurandir Tomazetto, apelidado como Billy. Todo mundo conhece ele como Billy. Billy. Isso, é muito conhecido lá na região, lá, todo mundo conhece ele. E o meu pai começou com o turismo rural, começou com um pequeno empreendimento, bem do barracão onde a gente encaixotava as uvas. Meu pai fez uma reforma na época, colocou umas mesinhas lá, fez uma pequena cozinha e começou aos finais de semana a fazer panqueca, pastel, algo assim para atingir um público pequeno, mas só para começar a ter algo a mais lá no bairro. Então o negócio foi indo de pouco em pouco, foi dando certo. Deu certinho. De pouco em pouco. Deu certinho no momento que eu combinado isso aí.
Então foi indo, né, gradativamente, crescendo um pouquinho, recebendo os clientes, as pessoas gostavam, tal, e foi indo. Até que em 2011, mais ou menos meados de 2010, 2011, a Dinac, a proprietária lá do Travaitalia, teve a ideia de fazer um empreendimento maior. Então entraram em parceria com meu pai, em sociedade, e criaram um restaurante Travaitalia em 2011, né? Dentro da nossa propriedade, da propriedade do meu pai lá. E aí foi dando certo, o negócio foi crescendo, tá até hoje aí, bomba demais, super conhecido na região, né? Então começou com o meu pai lá atrás, com um pequeno empreendimento dele. A Diná, ela teve a visão de começar algo maior, e aí teve o valor financeiro. Isso, no caso se juntou, né? Eles entraram com um aporte financeiro, meu pai com o terreno, e aí formou o Travaitalia. Legal. E aí o Travaitalia, ele começou em funcionamento em 2011, está até hoje aí. E esse espaço que a gente começou, o turismo rural lá na propriedade, que é o nosso barracãozinho na época lá, que a gente encaixotava uva lá atrás antes ainda, ele ficou parado. Estava um espaço obsoleto, sem ser utilizado. E aí em 2015, o meu pai teve a ideia e falou, Bruno, ó, tô com esse espaço parado. O que a gente pode fazer? Então, o meu pai ele já não fazia mais parte da sociedade do Travaitalia, ele decidiu sair. E aí ele falou, Bruno, tô com esse espaço aqui parado, você trabalha em empresa, eu sei disso, mas final de semana, o que você acha de a gente fazer alguns vinhos ou suco de uva, algumas coisas artesanais e vender para as pessoas que vão lá almoçar no Travaitalia? Na época foi um pouco difícil, porque final de semana era o que eu tinha livre, né? Era o único dia que eu tinha livre, então eu não queria perder. Jovem? Justamente. Difícil vamos pôr em 2015, eu tinha 25 anos. Então aí o meu pai teve essa ideia, falei, bom pai, da Júlia, minha namorada na época, a gente já estava noivo, próximo de casar. Falei, vamos, mas eu não tenho dinheiro nenhum para investir, não tenho nada. Aí ele falou, não, fica tranquilo, eu vou comprar os implementos, o que precisa para fazer o vinho, para fazer o suco de uva, e a gente vai começando e vamos ver o que dá. Então a gente foi para Amparo, teve uma loja lá que deu um total apoio pra gente, compramos os equipamentos, tudo, e começamos a fazer o suco de uva, o vinho, essas coisas. E fizemos sem pretensão nenhuma e foi dando certo. Começou um pequeno negócio, abrimos uma lojinha, abria de final de semana no horário do restaurante, do funcionamento do Travaitalia, e ia vendendo, vendia para um cliente, vendia para outro, vendia para outro. O pessoal saía do restaurante, saía do Travaitalia e ia comprar alguma coisa lá com a gente lá. Passava lá. Caminho, era bem ao lado, e passava lá na nossa lojinha. E ficamos lá durante um ano, 2015 até 2016, nesse formato assim. E aí em 2016, meu pai ele tem muita visão no empreendedorismo, assim, ele tem bastante visão nesses lados. E aí ele falou, Bruno, a gente já tem uma cozinha aqui que está sem utilizar. Quando ele fala o Bruno é porque vem coisa. Então, é uma cozinha que está sem utilizar. Bruno, senta aqui. O negócio tá bem devagar, assim, mas acho que se a gente mudar a direção do barco, a gente vai conseguir seguir uma trilha bacana. Falei, bom, o que seria, pai? Ele falou, por que não a gente fazer um café colonial? Um café da manhã colonial no meio desse sítio aqui. Isso aqui era 2016? 2016. Tava começando, não tinha vários, né? Não, ainda não. Na região hoje tinha tem só um monte, né? Justamente, hoje tem bastante. Na região tinha só um. E aí a gente falou, mas e aí, pai? Olha, já tem a cozinha, tem alguns equipamentos, tinha um fogão, tinha uma geladeira. Ué, só comprar algumas... E tinha até mesa, né? Tinha. Só comprar os equipamentos que precisa, bateria, liquidificador, prato, talher, essas coisas assim, mas pra dar um primeiro up. Tinha, tipo, pra sentar a galera? Então, tinha do antigo restaurante. A gente adaptou algo, né? Adaptou, tinha um espacinho lá, a gente mas já não começou do zero a ideia, né? Isso, 30-40% que dava pra aproveitar. Isso. E aí contratou o Elton, né? Aí a gente falou, tá bom, mas como a gente vai começar? A gente precisa de algum direcionamento, né? E aí o Elton, que é um chefe de cozinha que também trabalhou no Travaitalia também, inclusive, infelizmente, ele veio a falecer em 2020, mas era um grande amigo nosso, E ele deu início, pontapé inicial pra gente começar, deu uma consultoria pra gente. Fez o cardápio. Cardápio. Funciona, o fluxo, deu o quantitativo pra gente, pra gente ter uma noção, né? A gente não sabia disso, nunca teve um restaurante, nunca teve algum comércio de alimentício, né? E aí começamos em 2016, em agosto de 2016, fizemos o primeiro café da manhã lá, criamos Instagram, redes sociais na época, fizemos a divulgação da forma que a gente conseguia, porque na época lá atrás era um pouco diferente, né? As redes sociais hoje em dia é muito mais... Eu falei pra vocês que a gente ia ter surpresa, memória afetiva. Muito obrigado. Tá vendo?
Gente, tá cada vez mais difícil voltar lá pra Love Burger. Memória afetiva, gente, ó. Ai, que delícia. Tubaína. Com tudo combina. Com tudo combina. Tudo combina. E aí, Bruno, daí então... Então, em 2016, né, a gente deu início ao primeiro dia de café colonial, que hoje é o Bela Matina. Então, lá atrás a gente começou, até não era Bela Matina, era outro nome, era Sítio Bela Vista, que é o nome da propriedade nossa. Se chama Sítio Bela Vista. A gente começou lá como Sítio Bela Vista e a gente decidiu mudar o nome porque era algo que não estava muito ligado à nossa identidade visual, que é algo que a gente queria. Então a gente decidiu criar o nome, né? Bela Matina, que significa Bela Manhã em italiano, já que também... Mas tem que falar Bela Matina, justamente. Se O tratando T tem de... que ser bem Tina, Tina, né? Bela Se Matina. tratando de uma família de imigrantes, né, de descendência italiana, a gente decidiu colocar esse nome, pensamos com muito carinho e deu muito certo, um nome bem bacana. Café Colonial Bela Matina. E a gente começou as operações em 2016, né, Júlia? Com 20 lugares. 20 lugares. 20 lugares. E como é que foi? Foi boom ou foi Não. devagarzinho? A inauguração... Devagar. A inauguração, né? Família, amigos sempre vem. Aí depois que veio os perrengues, né? Aí foram 2 anos e meio pra começar a andar realmente, assim. Mas o Bruno, ele saiu da empresa em 2017 Mas se dedicou. e nós trabalhávamos de sábado e domingo. E aí ele falou, não, vou pegar o dinheiro e vou investir. Eu acredito que a gente precisa expandir porque a gente é muito pequenininho, não tá chamando atenção. E aí a gente falou, não, vamos fazer um salão novo. Acho que vai dar mais visibilidade. E aí foi quando a gente fez o primeiro investimento, que foi a recepção e o primeiro salão. Aí logo em seguida, eu saí. Depois de 8 meses que ele saiu, eu saí. Também investi lá. Aí a gente fez um outro salão. Caramba. E foi... E aí, o banheiro, a gente deu uma reforminha no banheiro nessa época. reformadinha no banheiro na época, mas não é nem perto do que é hoje, né? Aí de 20 lugares, com essa reforma, foi pra quantos? Foi pra pra 140. Uns 140 lugares. Só É uma pequena reforma que Foi aumentou uma em pequena 700%. reforma, tipo, de Mas 20 foi lugares pra em período... 140. Mas foi gradativo, né? Não foi gradativo, foi gradativo. Caraca, Mas isso contando com a área externa, né? Não, cara externa daí já dá 160, É verdade, externa. mais ou menos isso. que lá dentro hoje é 140. E como que foi essa transição de vocês? Porque uma coisa é ser CLT, você saber que independente das nuances de mercado, o que vai cair no final do mês para você é X, né? E tudo bem, no CLT você pode ter certas responsabilidades, você pode dominar algum projeto, você pode estar na cabeça, mas você sabe que tem alguém, Sim. né? Sempre vai ter alguém acima. Alguém acima, alguém para você acionar, falar assim, viu? E agora? E quando você fez quando vocês fizeram essa migração de verdade para empreender, falar assim, puta, agora é nosso. Agora não tem olhar para cima e... Eu acho que foi muito orgânico essa parte. Porque como o crescimento, ele realmente não foi aquele boom do começo, e hoje a gente fala que a gente agradece bom, né, isso. Hoje a gente agradece. Que deu pra vocês treinarem, Sim. pra aprender Justamente. como que Se era. bomba, talvez vocês não estivessem preparados, né? Não. Foi realmente assim, degrau por degrau. E isso fez a gente aprender muito. Sim. A sentir, precisa disso, precisa daquilo, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Entender o que o cliente também está buscando, para poder também investir. E realmente, às vezes o cliente chegava lá e falava assim, ai, bonitinho, né, pequenininho. E aí a gente falou, eu acho que tá querendo algo maior. Algo a mais. E aí a gente sempre ia escutando mesmo. E aí é cliente. engraçado, né? A gente fala em outros episódios também, o quanto que o mercado mexe com a gente, né? Sim. Porque assim, a gente tem um olhar e realmente se o mercado não começar a falar, viu, eu quero, não vão fazer não? Né? O Luiz, ele sabe disso. Lá na Love Burger, a gente como amigo, a gente chegava e falava assim, viu, ó que área bacana que você tem aqui fora, por que você não faz um deck, né? Mas não, o pessoal pedia, né? Pedia. Inclusive, muitos pratos a gente faz, né? O pessoal fala, mas você não tem lanche monstrão? Sim, sim, Eu sim. não trabalhei com lanche monstrão, né? A ideia era sempre trabalhar com coisas bem combinadas, né? Sim. E aí, pô, de tanto o pessoal pedir, vai ter um com 4 hambúrguer. Hoje é um dos que mais vende. Aí, tá vendo? Então é o mercado que vai pedindo e você vai se moldando de acordo com o mercado, né? E o que essa experiência do CLT ajudou vocês na parte empreendedora? Você na área financeira, acho que
Bastante. Bastante. E da parte logística mesmo. Essa experiência... Você cuida do financeiro até hoje ainda, dessa parte? Não? Nós cuidamos juntos. Vocês cuidam juntos. Bom, isso daí ajudou bastante, por quê? Porque na área que eu trabalhava, eu liderava uma equipe. Eu era meio que um líder do meu setor, que era o setor de cuidado dos inventários da empresa. Então eu já tinha um pouco de vivência em ter uma equipe, em liderar um time. Então isso daí já ajudou bastante, porque eu tinha um pouco de conhecimento, lidar com pessoas e montar fluxogramas, montar procedimentos. Então isso daí também foi algo que ajudou bastante a gente, né? Para restaurante é ótimo. Com certeza. Mas no geral, no contexto geral, ajudou muito, porque a minha experiência, a experiência da Júlia, a gente juntou e conseguiu levar o Bela Matina ao sucesso que é hoje, né? E tudo isso amparado com a mão de obra que a gente tem, uma mão de obra muito boa, funcionários excelentes que trabalham lá com a gente, pessoas empenhadas no negócio, que gostam de estar lá, que gostam de trabalhar lá com a gente. E tá lá final de semana, estão lá sábado e domingo, dando sangue lá, suor com a gente lá no café. E isso foi a fórmula do sucesso. Mas de ter, assim, realmente virar essa chave, quando a gente saiu do CLT para entrar pro mundo empresarial, muda totalmente a visão, né? Porque você... Vai dormir diferente. Então, porque você se preocupa, né? com muita coisa. Você se preocupa com o cenário atual do mundo, o cenário atual do governo, o cenário econômico. Você se preocupa com taxa de desemprego, com comportamento do consumidor. Justamente, por quê? Porque tem que saber que a primeira coisa que uma pessoa corta quando ela está em certa dificuldade financeira é o lazer. Então, se a pessoa corta o lazer, ela já vai deixar de ir no meu estabelecimento. Então, isso aí tudo são preocupações que o empresário vai tendo. Não só isso também, mas buscar mão de obra. Hoje em dia é um pouco complicado encontrar pessoas competentes para trabalhar com você. Algumas pessoas só pensam no dinheiro e não pensam em desenvolver um bom trabalho, em deixar um legado, né? Então, porque as pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Né? Justamente. Hoje em dia acontece bastante isso. Então são várias dificuldades que o empresário vai tendo, mas que ele precisa driblar isso e pensar que o negócio não é fácil. Mas assim, nada fácil, todo mundo seria, tudo justamente. E é aquela coisa, né? O CLT, ele tem alguém lá que está se preocupando em colocar dinheiro em caixa, em fazer rodar. Essa pessoa agora é a gente. Mas você trabalhou em financeiro. Eu não sei se você era contas a pagar ou a receber? Os dois. Os dois. Você pagava muito boleto, né? Mas não saía da sua conta. Não. Agora sai, né? Agora sai, justamente. Então foram diversos desafios ao longo desse ano que a gente foi enfrentando, né? E como foi a pandemia? Então, eu ia chegar nesse assunto. A pandemia foi um momento de muita dificuldade pra gente. A gente fala por nós. A gente não podiam sair, né? Imagina aí, né, o desafio do Bruno e da Júlia. Poxa, tô saindo do emprego, tô investindo, estamos crescendo, agora vai! E justamente. O que aconteceu foi o seguinte, que em 2020 a gente tinha acabado de finalizar uma reforma, uma das expansões do café. E em paralelo a isso, a gente estava mexendo na nossa casa, que tem a nossa vida pessoal também, né? Existe, né? Sim, claro. Ainda existe, né? Ainda existe a vida. A gente estava em paralelo com a obra na nossa casa. Então, era um momento que a gente, digamos, não estava com um aporte financeiro por trás, uma reserva boa. Tinha saído tinha saído muita coisa. Então, a gente pegou a gente de surpresa e foi um momento de bastante resiliência, né, Júlia? Foi 7 meses. 7 meses fechados, sem nada, sem entrar nada, sem esperança. Também não tinha funcionário, né? E conta pra pagar. Sim, funcionários, conta. Energia, água, luz, a gente vai deixando a nossa, né? O que é nosso, certeza. a gente vai deixando. Você vai deixando de lado, né? E vai dando prioridade. O bom é que teve incentivos, né? Os incentivos eu acredito que ajudaram. Que a gente passou por um... Eu falo assim, que vocês sobreviveram por essa etapa, porque vocês sabem administrar muito bem o negócio. Porque muita gente fechou. Sim. Né? Porque assim, se você não tinha uma reserva financeira ali, sim. quem não tinha, 2 meses não aguentou. Justamente. Sim. Justamente. Para quem ultrapassou essa fase e ainda está de pé, fala porque fez um bom trabalho administrativo, né? E justamente isso, passar por esse momento, a gente vê que como a dificuldade lá atrás no começo, o de pouco em pouco foi levando a gente a conseguir passar essas fases.
Porque se fosse fácil lá atrás, chegaria em 2020, na pandemia, a gente teria desistido. Porque no começo, passou por diversas Passou dificuldades. 2 anos e meio, vocês falaram? Né? 2 anos Justamente. e meio Então, sem, né? o meu pai principalmente, eu também da minha parte, a gente um pouco sem paciência, pessimista, né? O italiano, ele é um pouco assim, né? Então, Sangue quente. não vai dar certo, vamos parar com isso. A gente escutou em alguns momentos isso. Mas a gente foi, não, vamos firme. A Júlia sempre foi firme, a Júlia sempre persistente. Não, vamos, vocês estão reclamando muito. Calma. Sempre tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Exato. E aí a gente foi, não, vamos. Na verdade, com 3 meses, o pai dele saiu Saiu de fora. cena, Com 3 meses, ele falou, não, cuida aí vocês, meu negócio... Ô, Bruno! Acho que foi meu saiu, negócio... Bruno. Tô saindo. Meu negócio é o sítio. É. E ele gosta de cuidar do sítio. E é uma ajuda muito grande pra gente, porque a gente hoje cuida da parte administrativa do café, de melhoria, de criatividade, de criação de tudo. Toda a área e a externa. área externa é meu pai. ele que cuida. Ele que cuida. Os animais, Das plantações. o paisagismo, É. eu vou plantar. Ele sozinho? Meu pai sozinho, assim, das plantações que a gente tem lá hoje, que é uva, goiaba, isso aí a gente tem arrendatários. O sítio é uma parte do sítio é arrendada, eles cuidam disso. Ah, tá. Mas agora o restante, os jardins, as plantações que tem mais um pouco perto do café, é tudo meu pai que cuida. Tudo ele é com muito carinho assim e a mão dele faz total diferença porque são belezas lá que É o feito pessoal, com amor, o né, pessoal cara? se admira Diferente, muito. né? Se admira muito. Então, pandemia foi um divisor de águas. E acho que pra vocês foi difícil, E pra gente? Porque pela região ali, nem o delivery dava pra fazer muito, né? Não dava. E também o nosso produto Vocês não também. têm delivery, Não, né? a gente não tem delivery. Porque acho que lá a gente tem a experiência da pessoa ir comer lá. Ele perde isso. É A um pessoa buffet, que né? ela não quer café da Self-service. manhã, ela quer ir no meio do mato Justamente. comer O que a pessoa legal. Porque procura. também tinha muita gente já fazendo bolo em casa. Você vai. Ia ser a mais gente ia um, fazer né? bolo, ia ser mais um. Sim. E aí também tem uns pratos específicos que não tinha como. Teria que fazer um investimento para poder ir pro delivery. E no momento... E no momento a gente não não dava. Não podia. dá pra investir, né? Não, imagina onde vocês estão, o motoboy lá. Não. Justamente. Ia muito chegar caro. frio. Então a gente segurou os pontos até que deu, foi, até que Começou a reabrir. começou a reabrir. Só que nessa reabertura deu um up. Sim, Por a quê? galera Porque tava louca, todo mundo tava né? louco pra sair e buscando o quê? Ambiente aberto, natureza, ventilado, tudo que a gente tem lá. A gente Então- não tem nem parede no nosso salão. Então o café antes da pandemia era uma coisa, depois foi outra. Aumentou muito o fluxo de pessoas e não baixou mais. E com isso a gente aproveitou a onda, né? E fomos investindo, Só fomos que é outro melhorando. desafio, porque daí você tá acostumado com Com um movimento. o movimento e aí amplia. Isso, foi desafiador. E aí você tem E aí você tá sem mão de obra, né? Às vezes você tá, não sei como Foi foi de vocês, desafiador. mas sem mão de obra o suficiente pra receber essa mão. Então. Porque não é, deu feito mais nada, né? Mas muda a Ela forma saiu... Mas muda a forma de comprar as coisas. Muda o totalmente. processo da cozinha muda. Mas a gente tem uma preço. lista de compra lá que a gente muda cada 6 meses. Acrescenta isso, aumenta isso. Vai mudando. A gente muda direto. Aí o preço das coisas agora, depois da pandemia, tá baratinho, né? Tá. Tudo isso. Eu falo que, olha, o problema antes da pandemia, cara, que a margem era grande, né? sim. Agora a margem tá assim. A margem tá assim, a gente tem que trabalhar com uma margem Tem que pequena. trabalhar. Tem que ganhar, no nosso caso, a gente ganha na quantidade de pessoas, como é o valor por pessoa, R$70 por pessoa, é self-service à vontade, então a gente tem que ganhar na quantidade. Quanto mais pessoas a gente atende, maior é nosso lucro, né? Consegue E não dá pra brigar com o subir mercado. muito, né? Não Não. dá pra subir Não, muito. porque senão não a dá. pessoa não Não sai. vai. Não dá. E mudou-se o comportamento, né? Que é aquela coisa, né? A pessoa, como você falou, a pessoa corta o lazer. Porque antes da pandemia a gente percebia que a pessoa ela saía 4, 5 vezes, sei lá, tô falando um mediano, né? Uma pessoa classe média ali, saía 4, 5 vezes no mês, agora ela sai 2. Porque o salário não teve um ganho, todas as coisas aumentaram, ela vai fazer mercado, tá tudo caro, aí ela vai, a gente como restaurante tem que aumentar, porque senão a gente não é ONG, né? Não sobrevive, só que aí as permanências, as visitas viraram menores, né? É verdade. A gente verdade. vai bombar de novo. E vocês acham que, agora falando um pouquinho mais de turismo, vocês acham que falta um pouquinho a região do Travil se desenvolver mais? Porque quanto mais gente, às vezes, oferecendo mais coisas, primeiro que você divide um pouco a fatia, você ganha um pouco em qualidade, mas ao médio e longo prazo aumenta. Sim. Porque daí porque é diferente, por exemplo, você pega lá Caxambu, você sabe que você pode sair pelo Caxambu e você vai encontrar alguma coisa para fazer. Sim. Sim. Porque é muito lugar novo.
Vocês acham que aquela região que vocês estão precisaria ali de um novo desenvolvimento? Tem projeto para isso? De repente até vocês ainda estão pensando em alguma coisa? Tem projeto. Tem. Sim, olha, com certeza o que a gente vê lá é uma região em franco desenvolvimento. A gente vê algo promissor lá. O Travil, a gente fala que daqui uns 15, sei lá, acho que uns 10 anos mais ou menos, vai se tornar um novo Caxambu. Vai ser um polo turístico bem interessante, não só de Jundiaí, mas do estado de São Paulo. Porque o Travil tem belezas naturais muito bacanas, tem uma história muito rica com a imigração italiana, né? Então, hoje, são pequenos empreendimentos que tem lá no Travil, não são muitos. Mas a gente escuta, a gente conhece as pessoas lá que estão em criação de novos empreendimentos. Que estão vindo com novas ideias, com novos empreendimentos que vão ser criados em breve. E isso, com certeza, agrega muito. Acho que isso é interessante. Quanto mais tiver, não tem problema. Às vezes o pessoal pensa, é concorrente, não tem que ter. Não tem problema. A concorrência é algo saudável. Porque cada um vai querer fazer o seu, ser melhor no que você faz, no seu nicho de mercado. E cliente tem para todo mundo, né? São 11 milhões de pessoas saindo de São Paulo. Exato. Então, a concorrência é complementar. Você nunca vai comer sempre a mesma coisa. Justamente. Você quer experimentar lá, depois você quer ir em outro. Aí, pô, eu gostei mais de lá, eu volto lá. Justamente. E nisso você está numa constante evolução, né? Fazendo coisas melhores, que é o que o mercado pede. Então, na verdade, a última reforma que a gente fez fazem 4 meses. Faz pouquíssimo tempo. Faz pouquíssimo tempo. Isso que vocês expandiram mais? Isso, a gente fez mais um salão. Quantos lugares hoje lá? 300 lugares? Não, tá tem com uns 220 lugares. E hoje, essa realmente foi a nossa a última. Que foram criações. Até surgiu o Bruno. Até surgiu o pai do Bruno. Você não tem nem espaço pra aumentar. Não, mas já tá. Já tá no limite. A gente criou novos banheiros, isso é algo que a gente deixava um pouco a desejar. Pessoas, né? Então fizemos banheiros novos, bem amplos, fizemos uma sala de noiva para atender os nossos eventos. Legal. Isso é um assunto que a gente vai falar depois também, dos eventos. Que as nossas noivas a maioria delas é de São Paulo. Legal. Então elas precisavam de um lugar para se arrumar. Então daí viu-se a necessidade de fazer essa sala de noiva. Que legal. Então, mas já conta pra gente. Ela já sai pra ir casar de lá? Toma um café da manhã, se prepara. Não, casa lá. Casa lá. Casa lá. Que legal. A cerimônia lá, Aí vocês lá. montam tudo ou vocês têm parcerias? Vocês fazem a gente entra com espaço e com o buffet. Com buffet. Aí tem Aí decoradora. tem as decoradoras, parte, você quer colocar cerimonial, um show. DJs, parceiros nossos lá. E da onde que surgiu? Surgiu em 2019, mais ou menos. Não, acho que antes, 2018. 2018, mais ou menos. Surgiu uma ideia minha da Júlia de ter algo a mais para se trabalhar, porque a gente via que estava muito tranquilo, que a gente estava com o espaço lá parado, poderia ser mais trabalhado e ter uma renda extra. O evento ele começou como se fosse um a mais pra gente, um extra pra gente. Então a gente começou lá em 2019, mais ou menos, né? Por aí. 2018. Começamos com os eventos, casamentos, eventos corporativos, aniversários, sempre no café da tarde. Então a pessoa vai, fechava o espaço para ela. O café da manhã separado pela matina, e aí fecha, não para a sua operação. Não para a minha operação. Na verdade, a gente não muda o nosso cardápio. Sim. Nós fazemos o café da tarde pro casamento. E é uma coisa super diferente. Então essa foi a dificuldade, porque a gente não queria mudar o nosso nicho. Mas a questão do brunch, vocês só em eventos específicos. Normalmente vocês não têm. Não, o café da tarde? Não. Só para evento fechado. É que, por exemplo, esse até ano... começar o mercado pedir. Daqui a pouco. Já fizemos alguns. Fizemos alguns. Mas a gente tá com a nossa agenda cheia de evento. Todo sábado a gente tem evento. Todo sábado tem? Todo sábado. Caramba. Esse ano a gente só tem 2 livres. É que casamento é mais sábado, né? Domingo não, às vezes que a galera pede pra batizar. Né? Só teve um louco que casou domingo, né? O domingo ressaca total. Você casou no domingo. Você casou no domingo? Verdade. Desde domingo. Então, de domingo é um pouco mais raro, né? A maioria no sábado. Mas acho que é porque era final de pandemia, né? Começou a abrir agendas, aí você... Na verdade, pela característica da minha família. Tá. Aí o domingo de manhã, pra gente ir até o final da noite, era mais
Porque o pessoal trabalha muito porque, no viu, sábado. você bebe, faz um domingo, depois você vai pra festa, você bebe, na segunda-feira você não trabalha. Na segunda-feira você não trabalha, justamente. Justamente, gosta, tomar um pouquinho de Mas cuidado. geralmente lá os casais que casam lá são casais mais tranquilos. É mais uma coisa tradicional. mais intimista, Sim. que tem mais o contato com a família. Eles colocam chopp, champanhe, vinho, colocam, mas é uma coisa mais tranquila. E vai banda, tudo. Vai banda, música É o ao casamento vivo. e a festa, é tudo lá. É. Tudo lá. Que legal. Só que teve uma grande dificuldade das pessoas aceitarem isso. Porque as pessoas queriam fazer o quê? Eles gostavam do nosso espaço, achavam bonito, queria fechar, mas falava, mas eu não quero café, eu quero fechar outro buffet, eu quero um jantar, E a gente, não, o nosso horário é das 15 às 19, é um horário fixo, e o nosso buffet é o buffet de café colonial do Bela Matina. A gente não muda. Então teve uma certa resistência das pessoas entenderem nossa proposta. Aí foi um pouco difícil, porque em determinados momentos a gente deixava de fechar os eventos porque a pessoa queria do jeito que a gente não queria, a gente não deixava. Que a gente Mas era convicção na sua ideia. A gente falou, não, deu a gente vai certo. seguir. Deu E certo. deu certo, porque hoje é muito procurado. A gente recebe diversos pedidos de orçamento durante a semana, pessoas querem saber como funciona, e é um estilo diferente, né? Sai um pouco do comum, né? Daquela coisa de jantar E tal. são pacotes ou é um preço único? É um preço fixo por pessoa do buffet e um valor fixo do aluguel do espaço. Mas caso corporativamente uma empresa queira fazer durante a semana, vocês não fazem. Sim, Ah, fazemos, faz sim, também. fazemos. Isso é fazemos. legal. Se houver Tô procura, várias ideias aqui. se houver procura, nós fazemos, sim. E o Mas vocês Bela divulgam Matina isso? só final de semana? Divulgamos no nosso Instagram, nossas redes sociais, divulgamos os os eventos casamentos. Evento corporativo muito pouco. não muito, porque a gente não teve muita procura. Mas geralmente casamento, final de ano. aniversário, Final de ano é quando dezembro Corporativo, aí, né? É que aí é happy hour, galera, final de com ano. fraternização, né? Não, mas eu falo até para um treinamento corporativo. Às vezes tem A empresas gente não com- teve muita procura. Não Né? teve. Já teve mais pra ir até o local. Vocês trazem, mas não tem como levar a experiência Bela Matina. Não tem, pro- é só ir lá mesmo. Ah, não, mas E aí aí- faz parte, né? O Sim, passeio é esse. É o passeio, é ir lá, né? É ir lá no local, né? Mas O eu, lugar falo, é lindo mas eu ali. falo que às vezes as empresas vão lá e às vezes elas pegam o espaço de hotéis, né? Paga hiper caro pelo espaço do hotel. Uma sala fechada. Fechada. Entendeu? E às vezes você tem um puta um ambiente diferente, uma estrutura diferente, pra de repente fazer aquela sua mensagem chegar, né? É diferente, É né? diferente. E deixa eu perguntar pra vocês, em relação à vida pessoal, como vocês conseguiram gerenciar tudo isso aí? Porque... Todo mundo pergunta. não, porque Isso aí é sabe difícil. que a sociedade já é difícil quando a gente está falando de pessoas de origens diferentes, que não vão ter que conviver à noite, Sim. para assim, olhar Sim, um sim. para a cara do outro. Sim. E como que foi para vocês lidar com relacionamento e também trabalho? Não foi fácil. na verdade, não é fácil até hoje, mas também não é difícil. Eu e a Júlia, a gente se dá muito bem como casal. A gente se dá muito bem, a gente quase não briga por questões pessoais. O nosso único ponto fraco aí é o café. A gente não tem filho ainda, né? Então o café é como se fosse um filho nosso mesmo. A gente cuida como se fosse filho mesmo. Então, às vezes eu tenho uma opinião, ela tem outra. Ela pensa de uma forma, eu penso de outra. Então isso às vezes a gente Dá gera um alguns atrito pequenos ali. atritos. Mas nada demais, assim. Algo E a que gente divide também, né? resolve. Ele cuida mais de uma área, eu foco mais em outra. Aí às vezes eu sento e falo, Bruno, tô tendo problema aqui, o que você A gente vai, acha? se Um ajuda. consulta o outro. O que você Sim. cuida mais hoje lá Eu sou mais operacional. da operação? Eu sou mais operacional. Tanto que quem dá mais entrevista, o menino propaganda é ele. Não, mas de pouco em pouco não. Aqui justamente, eu quis trazer Eu ela sou porque aquela que fica no bastidor, geralmente. Eu gosto de ver a operação, ver o que tá acontecendo. Tanto no atendimento quanto na cozinha, saber o tanto de coisa que tá fazendo, se tá tudo bem, se não tá. Precisou na louça, eu tô na louça. Precisou repor, eu tô repondo. Coringa. Isso aí, é o Coringa. Eu sou mais ali o operacional. Durante a semana nós fazemos a parte de compras e o financeiro, né, o administrativo. O Bruno Dia de semana não funciona o Não. café. É sábado e domingo. sábado e domingo, Feriado. E aí o Bruno ele fica também mais com a parte de casamento. Criação, casamentos, redes sociais, sempre eu que cuidei. É. A parte Você de faz rede social, prefeitura, hoje correr você não atrás. tem uma Hoje eu empresa, tenho, hoje eu tem. tenho uma pessoa que Pessoa cuida que te pra mim ajuda. das minhas mídias. Mas Mas isso faz faz 2 em 2 meses. Ah, até tá, atrás, faz até tempo. pouco tempo, sempre eu cuidei do Instagram. É. O Instagram é um tesouro nosso aí, porque Verdade.
São 81 mil seguidores reais. Cara, reais. cara. Nunca fiz compra de seguidor, nunca Sempre fiz orgânico. compra de perfil, sempre orgânico. Começamos lá em 2016 com o Instagram. 1, 2, 3, 4, 5 e foi indo até hoje. Caramba. E quanto cresceu na pandemia o Instagram, né? Cresceu. Muito. Porque todo mundo quer assim, viu? Quem abrir primeiro vai. Eu adoro sair de casa. Eu e minha esposa, o que a gente mais gosta de fazer é conhecer lugar novo. Né? Na pandemia, que sofrimento. Né? Não porque a gente não gosta de ficar junto, não porque olhava Não pra tinha nada, no Instagram Não é. tava vazio, não tinha ninguém fazendo Não, nada, mas, né? mas a gente ficava olhando. Foi a época que a gente mais começou a seguir. É verdade. Né? Por quê? Vamos começar a fazer isso seguir? aqui, vamos fazer isso aqui. Não, por quê? Vamos ver quem vai abrir primeiro. Porque, Isso. porque as cidades não eram. Né? Não foi uma mudança homogênea. Dependia do decreto da cidade. É. Então, por exemplo, tinha cidade que estava. Então, fase laranja, fase amarela. Eu lembro que teve uma vez que Jundiaí estava seguindo muito São Paulo. É. Né? Só que São Roque não seguiu. É verdade, São Roque. São Roque abriu antes. São Roque abriu. meteu o louco, São Roque. Né? Meteu louco. Eu fiquei com inveja deles na época. Eu lembro que Meteu Jundiaí estava. louco. Muito pelo viés político, né? O Jundiaí é muito próximo da política de São Paulo, da capital, né? É. E aí teve um decreto lá da prefeitura, Jundiaí estava no vermelho. E aí a gente viu que São Roque estava ou no laranja, ou no amarelo, não lembro. E estava podendo receber ainda que parcial. Todo mundo. São Roque. Vamos pra lá, né? Mas por quê? Porque a gente começou a seguir muitas das páginas nessa época. E o Instagram é um tesouro mesmo, né? Com certeza. O que deu o conhecimento pra gente chegar onde a gente chegou hoje foi o Instagram. O Instagram foi nosso Vitrine. ponto forte, nossa E vitrine. vocês aí. publicam, quando vocês fazem o patrocinado, vocês mandam lá pra São Paulo. Sim, mandamos muito pra São Mas Paulo. o patrocinado Paulo. a gente começou faz 2 meses. É, começamos Começaram a patrocinar agora. Eu É. fiz, Tudo orgânico, eu então. fiz Tudo alguns. orgânico. Eu fiz alguns lá atrás, mas foi bem poucos. Nunca trabalhei com tráfego pago nada. Hoje eu tô fazendo algo mais com o rapaz que tá lá comigo. Mas mesmo Você assim, já loca mas final mesmo de assim semana já- também? justamente. Se você já chegou Foi- no foi seu algo- gargalo, né? Foi algo orgânico. Na pandemia mesmo a gente falava, não vamos divulgar, não vamos postar. A gente se segurava pra postar porque a gente não tava dando conta. É porque justamente as Sério. pessoas estavam querendo muito sair de casa. É, Então, mesmo não divulgando, as pessoas sabiam que estava aberto, elas iam lá. É. sim. E eu não sei se a gente falou, mas 80% do nosso público é de São Paulo. É da grande São Paulo. É, alguns da região aqui. Gente, eu tentei, mas tava lotado. Tava muito cheio. Mas eu vou voltar. Isso eu tava até Fica o falando pra convite, eles. Falar, convite eu pra vou, você, porque pra eu você sempre vou também. no Trava Itália, que eles estavam comentando aqui. Vizinhos. E aí eu falei, não, um dia eu vou, não, eu quero ir lá tomar um café da manhã e tal. Quem disse que eu consegui entrar? Não dá. Não deu certo. Mas que bom, né? Que bom É. que a casa tá sempre lotada e tem que chegar cedo, né? Que hora que Então. De sábado. 6 horas da manhã já tá aberto? De sábado é mais tranquilo. Sábado é um dia mais tranquilo. Qualquer Domingo horário já ali era. que você for é mais Sábado, tranquilo. às vezes, forma fila de espera, mas é bem raro. E Coisa de se 20 forma é minutos. coisa porque rápida. amanhã do sábado ainda tem muita gente no comércio trabalhando. Muita gente né? trabalha. Só se pega emenda. Emenda de feriado, sábado Sábado é um domingão. explode. É tipo um domingo, né? Aí o domingo a gente sempre fala pra chegar até as 9. Até as 9. Até as 9. Daí consegue Eu entrar cheguei tranquilo. 10h30 já. Deu um A pouco- pessoa Eu cheguei quer- pro almoço, Olha o cara o quer café tomar da manhã da 10h30 da manhã. Ah, chegou 10h30 no café. 10h30, pô, você tava 10h30 Café pra chegar almoço. pra Itália. Não é pra chegar Não, pra mas, Bela tem, mas tem cliente que chega Não, tem. meio-dia pra Tem, tomar café. acontece. E vai vai. até que horas? Até que Até horas 1. entra? A gente entra até meio-dia 10. Ah, entra até meio-dia 15. 10, Vai vocês até liberam. uma. Aí vai até 1. Até uma. Não. Entendi. 1h15, 1h20, É que depois o 1h30. pessoal também vai lanchar, né? É. Daí acaba que vai estende um pouquinho. A ideia, às vezes a pessoa ela vai mais tarde pra já ser um almoço, né? Porque Sim. é completo, né? Sim, sim. Mas quem vai de manhã fala que não consegue almoçar. Imagino, porque. É que deve não ser tem o um meu banquete, potencial. né? Não tem o meu potencial. Não duvidem desse rapaz aqui, Ele- porque ele ele manda tem bem. potencial, ele manda Manda bem, viu? Manda bem. Já foi melhor, mas manda Não, já bem, fui né? melhor também. Até 42 anos, não posso abusar muito mais. Pode Você vê abusar muito, quando né? a gente fazia teste de hambúrguer, eu convidava ele, né? Mas ele tinha acho que uns 50 quilos a mais. O cara dele era igual uma Inchado. traquinas. Olha. Ele comia 4. Nossa. Você acredita, cara? O prejuízo que esse cara 4. dava, velho. E de graça, 4, né? De graça, não, era pra testar o blend. Chamou pra testar. Testa o blend aí, Emerson, o que você sentiu? A hora que eu olhava, o Já louco, foi, já já. faz a outra aí. Manda. 4 hambúrguer, cara. Quase 1 quilo só de hambúrguer, cara. E depois ia jantar. Mas o que eu penso assim, né? São desafios. E aí você começa a olhar. A gente já ampliou que tem que ampliar do salão. Continua anotado. O que passa na cabeça de vocês como novos projetos? O que está na mente de vocês? Estabilizar a marca, subir valor? O que você pensa para o futuro aí? Então, o grande desafio do empresário é chegar no pódio e se manter lá.
Porque a um concorrência desafio, né? está crescendo muito, né? Hoje tem diversos cafés coloniais na região, muito bons, por sinal. Então a gente tem que saber que a concorrência está na porta e a gente tem que fazer o nosso diferencial. O nosso pensamento hoje está focado no sítio. Em melhorar a estrutura do sítio e ter mais atrativos no sítio. experiências. As experiências no sítio. Então, Isso é legal. tem uns projetinhos novos pra em breve criança, aí. principalmente. Algo para criança, algo pedagógico para criança. Muito legal. Recreativo, A história recreação. Um pequeno museu com história da família. Um espaço para café à la carte, que a pessoa possa comer, escolher os itens que ela quer comer, a não ser o self-service. Então tudo isso a gente está pensando e estamos aí, tá nos planos aí do café, né? A cara da gente. A Júlia sabe, né? A Júlia sabe que não para, né? É o momento que a sociedade barra casal... Tem um pequeno... Não, mas eu sou mais mão aberta daqui. Eu falo, ai, Pior que é vamos verdade. fazer isso, vamos comprar aquilo, vamos... Nossa, eu preciso Vamos mudar investir. isso. Eu quero essa tajar nova, Ah, eu eu quero sou meio mudar mão de o vaca, hein? Você é buffet. mão de vaca? O Bruno Não, já mas tem fica, que ai, equilíbrio, Júlia, mas né? precisa Eu sou- disso. Não, precisa, Bruno. Tô lá, tá vendo, precisa mudar isso. A gente já mudou a operação, receita. Nossa. É que quem tá no Estrutura da processo ali, quem tá cozinha. na operação, né? É a pessoa que tá na linha de frente. É, Então a pessoa ela consegue enxergar mais aonde das dificuldades. Justamente. Né? Por isso Justamente. que eu gosto de estar sempre lá. É. Em 8 anos, a gente só foi viajar, assim, que a gente perdeu o final de semana 3 vezes. Cara, Imagino, porque... em 8 anos. Em 8 É. anos. Mas dá pra viajar durante a semana, né? A gente Durante a semana a gente consegue. Durante a semana a gente então, consegue. é uma delícia. É uma né? delícia. E eu e a É. Júlia, a gente gosta muito de viajar. Muito. Pega uma ilha bela de segunda, terça, quarta, Pô, quinta. não. Precisa de mais o Eu quê, falo pra meu? minha esposa, ela fala assim, viu? Mas a gente só viaja durante a semana. Eu falei, que coisa melhor. Nossa, porque não... é a melhor Cara, coisa. é a melhor não, coisa. Você vai essa na não- pega o contrafluxo. não é Você nem vai que a legal. galera tá vindo embora. Sabe, Você vai na contramão do público. Sem É isso mesmo. muvuca, Sem muvuca, mais barato. Mais barato. Mais barato, sem muvuca. Mais tranquilo. Cara, mais qualidade. Mais porque daí as qualidade. pessoas te atendem Você melhor. curte. melhor, tá menos justamente. estressado. Né? Você pega uma É, cozinha, você curte mesmo. É uma delícia. Eu adoro. E a gente gosta muito de viajar pra sentir a experiência e trazer algo pro café. Exato. Ah, com certeza. Nunca é à toa, né? Por exemplo, nunca. a gente foi pra Itália em passado. ano passado, fomos pra Itália. E lá conhecemos o café mais antigo do mundo, que é o Floriano, lá em Veneza. Tem quase 300 anos. 300 anos, né? 300 anos. E isso daí foi uma experiência incrível, porque, nossa, a gente foi, fez vídeos. Quanto custa um café lá? Ah, 50 euros. ficou, acho que Não, uns... É que a gente, né, pegou várias coisinhas Vários ali itens lá, pra é. ver se a gente conseguia trazer alguma coisa pra agregar Bela algo pro Matina. café. É. Então ali nossa Conta continha forte. aí ficou uns 150 euros. É, Café é verdade. hein? Se for converter, dá um susto. Não né? converte. Não converte. Quem viaja se não diverte. converte. Não converte, Se é verdade. converte- quem converte não diverte. Pensa na se diverte, experiência. Quem E a converte- gente fez o vídeo lá com os Tiramos talher foto, batendo, deixamos o som natural mesmo pro pessoal sentir a Uhum. experiência. E a gente divulgou Na página da Na Bela página. Matina. Então já é um investimento. Que legal. O pessoal Então, acaba se tornando adorou. investimento. Pessoal, nossa, que delícia. Me senti aí, foi muito legal. Foi muito legal. Sim. Essa temporada aqui é uma temporada do podcast que a gente fala muito de turismo. De turismo, né? com certeza. E como que é pra você receber o turista? Você sente lá que de repente a pessoa vem sem saber o que é Jundiaí, sem saber o que tem pra oferecer? Conta um pouquinho aí dessa experiência com os turistas. Direto. Bastante, né, O Júlia? pessoal, eles ligam pra gente e falam assim, do Bela Matina, Café Colonial, a gente fala, mas vocês ficam em Jundiaí? Onde é Jundiaí? A O que tem pra pessoa fazer? Começa por aqui. Que tem que fazer? conhece a gente, descobre a Não gente, sabe a mas cidade. não sabe a cidade, não tem noção. Mas é longe, tá longe de São Paulo. E a gente tem muito também clientes de Santos, de Baixada Santista. Caramba. Baixada Baixada de Santista, Sampa. Mas o Guarujá. pessoal Só vai lá pra praia, não aguenta mais praia, vem pra serra, né? Daí até outro dia o Iago falou, mas você só veio pra vir aqui? Aí eu falei, caramba, como assim só pra vir aqui? Mas mas pô, pra a vir pessoa, no café. mas a pessoa que sobe a Baixada, tá ali em São Paulo, e de repente fala assim, Pio, mas é 20 minutos pra chegar, meia hora pra chegar ali. Entendeu? Jundiaí tem essa facilidade, né? Dela tá muito próxima da capital e tá bem localizada num ponto no logístico, né? Não, a gente tá num ponto interessantíssimo lá, porque é perto de São Paulo, é perto de Campinas, É rota. e o bairro Travil passa, por exemplo, é beirada da rodovia Anguera. Então é muito fácil do cliente chegar lá, muito perto. Isso daí a gente usa é um ponto que a gente usa a nosso favor, né? A localização, né? É, por isso que E eu é falo. assim, é algo escondido, porque a pessoa chega lá, eles não imaginam como que é o bairro Travil.
O pessoal chega lá, acha que é um centro, uma cidade. A hora que entra no Ultraview, que você vê aquelas casas sem muro, aquelas casas antigas. O pessoal, pô, já Muretinha. fica... Nossa, que lugar bacana, Que parece estar na legal. Toscana. É, a hora que tava chega lá no falando, sítio, lá já... O cara em São Paulo tá acostumado com um trânsito, prédio, Poluição. só poluição. É. Aí o cara chega, nossa, que legal. Assim mesmo. Criança, então, que nunca viu mato, Nossa. né? Nunca viu uma árvore. Nossa, fala, e assim, a "Nossa." gente tem diversas plantações lá e tudo identificado. Então tem a plaquinha, pé de legal. pitaia, tem o pé de araçá, tem o pé de jabuticaba, tem... E as pessoas não sabem o que é. É muito legal a gente ficar vendo isso. As pessoas lá com o filho. Olha, filha, esse aqui é um pé de tal coisa, isso aqui é... Olha que legal, olha, isso aqui é um pé de cajamanga, isso aqui... É muito legal. Cara, não, pra você ver, cara, E olha tem só, né, isso. se você for pensar, como que tá ficando digitalizado o mundo, né, cara? As pessoas, elas não sabem mais o que é uma árvore. Não sabem. Não. Cara, eu era moleque, eu chupava manga no pé, No eu tomava picada de marimbondo, descalço pra minha mãe na lagarta pra subir a árvore, né? Comia goiaba com bicho. Mas, gente, cara, mas a molecada hoje não aí- sabe o que é aí isso, tá, cara. verdade. Quando a gente começa a perceber que aquilo que é simples pra gente, que é rotina pra gente, é tudo do outro. Então. Entendeu? Às vezes a gente não dá valor, né? A gente não valoriza aquilo que a gente tem, o ambiente que a gente tem, porque é muito simples, é muito rústico. Não. Para algumas pessoas isso faz uma baita diferença, uma baita experiência, né? E então, por exemplo, quando a gente vai pra praia, por que a gente valoriza a praia? É porque a gente quase nunca viu mar, né? Justamente, é isso mesmo. Né? Então, pra quem tá na selva de pedra, o que ele vai valorizar? É. A paz. É verdade. A paz, né? Faz todo sentido. Então a gente tem que perder aquele complexo de vira-lata, né? Sim. Pô, a gente é bom, a gente tem muita coisa bacana pra oferecer, né? Ó, aqui em Jundiaí tem, cara. Tem. Não, eu muita gosto. coisa bacana. Eu gosto muito Gente, dessa mas- cidade. Me orgulho muito de ser jundiaiense. E a gente mora, né? lá Vocês no- são nascidos, os dois são nascidos. Eu moro em Jundiaí a vida inteira. A Júlia era de Louveira. Mas daqui do lado. Mas Na é verdade, uma o cidade... pessoal era um acha bairro, que né? Ultraview é de Louveira. A Ultraview tá na maioria. divisa de Louveira. Mas era um bairro, Louveira era um bairro, não era? É uma cidade. Não, na verdade Mas Louveira antigamente. pertencia a Jundiaí. É, antes, aí foi pertencia, emancipado, depois né? que emancipou, né? Depois É emancipou. verdade. Emancipou junto com Várzea Paulista. Então você pode Isso, falar isso, que isso. você é uma jundiaiense emancipada. Justamente. Então a gente mora lá no sítio e a gente tá acostumado a estar todo dia lá. Mas mesmo assim a gente não perde o encanto, né? A gente acorda de manhã, abre a janela, sai de casa. A gente não pode perder o olhar de turista. Aquela natureza, Não. aquela paz, os passarinhos cantando. Aí chega de manhã, de fim de semana, café aberto, assim. A gente vai lá, às vezes eu fico andando, olhando assim, e falo, pô, que espaço legal, né? bonito, que gostoso É morar gostoso. aqui. Posso... Tem saudade do CLT? Não tenho saudade, porque a liberdade que o Bela Matina trouxe pra gente, sabe, vivenciar as coisas que a gente vivencia hoje, acho que não é pra ter saudade, não. E você, Júlia? Saudade? Não. Aquela rotina do financeiro, bacana, Não, gostosa. Não, eu tenho essa mesma experiência, mais do meu jeito, no nosso conforto. né? A gente não deixou de fazer nada do que a gente fazia, mas a gente faz na hora que a gente quer. Ah, hoje não quero trabalhar. Amanhã você vai ter que trabalhar. Não. Às vezes quer até mais Você tarde. se organiza, Você né? se organiza. A agenda é Essa- você que faz. A Essa autonomia agenda é a gente tudo, né? que faz, a autonomia. Eu acho que a liberdade. O ponto principal de uma pessoa que vai começar um negócio é não pensar no financeiro, eu quero ganhar, Inicialmente, né? mas acho que pensar na liberdade. No que aquilo vai lhe proporcionar, no tempo de qualidade que você vai ter a mais na sua vida, né? Sim. No tempo de Não, qualidade e muitas liberdade. vezes você abre mão de um salarinho ali no É. começo, e às vezes é rápido, né? É. Às vezes 3 meses, 4 meses você já tá ganhando basicamente o Mesma que coisa. você É. já trabalhava lá atrás, Logicamente, né? com mais pressão, com mais... Com mais pressão. Com certeza. Mas eu falo assim, ó, a pressão bota o cara pra frente. Então, às mas vezes. assim... Porque quando você toma a decisão, o que você vai fazer? Ou você volta pra trás, Justamente. ou você vai. É. Então, se você for aquela pessoa que gosta de pressão e você vai pra frente, você vai pra frente. Foi essa decisão que a gente tomou É. lá atrás e que fez total diferença na nossa vida hoje. E a né? gente sempre fala, para amigos às vezes que quer empreender e tudo mais, a gente fala, não vai com a ilusão de que você não vai trabalhar. De que você vai trabalhar menos, que se escuta muito aquela coisa, você é patrão, achando que você vai trabalhar menos. E não, como a gente tem a experiência do CLT e a experiência do empreendedorismo, a gente fala, hoje a gente trabalha muito mais sendo empreendedor. Mas, Sim, A com pressão certeza. é muito mais mas forte. você trabalha... Olha que engraçado, trabalha mais e ainda tem mais tempo. É uma coisa... Multiplicação. Uma né? coisa... Apesar de trabalhar Até mais, a eu outra. tenho mais tempo pra mim, eu tenho mais tempo
útil, mais tempo livre. É que talvez a dimensão da preocupação ali, das coisas, o problema talvez seja maior de se resolver ou de... O compromisso é maior. O compromisso é maior. O comprometimento também é maior, né? Sim. Quando você tem seu negócio. Porque se você não fizer seu salário, ninguém vai fazer. Justamente. E com o crescimento do café, ao longo desses anos, a gente foi criando algo que é automático de uma empresa, que é a criação de hierarquias. Sim. Então, nesse tempo, a gente foi vendo lideranças que foram se formando, pessoas que trabalhavam lá com a gente, que foram se desenvolvendo. E hoje a gente tem a Marcela, que é a nossa chefe de cozinha, a nossa gerente de cozinha, e o Iago, que é o gerente, é o maître do salão lá, do atendimento. Então são braço direito meu e braço direito da Júlia. São pessoas até que... mesmo porque Hoje são a quantos gente- lá? Uns 30 trabalhando? Olha, de fim de semana, a gente tem umas 26, 27 pessoas trabalhando, freelance lá com a gente. Mas fixos, no caso, tem duas, né? Duas pessoas que, na verdade, são duas. fixos, vamos dizer, que é o Iago e a Marcelo. Só que são daí nossos tem gerentes, também uma carta na manga nossa, que é meu pai e minha mãe. Isso, então justamente. Justamente. Vai, mãe, dá uma ajuda aqui. Não basta ser pai e Então, mãe. assim, vocês podem ver que é uma empresa familiar, né? Eu e a Júlia, marido e mulher. Então tem o pai e a mãe dela que ajudam muita gente lá na operação lá do café. Eles trabalham na cozinha, na lavagem de louça, são excelentes, ajudam muita gente. E não só isso, mas também em todo o suporte por trás. O meu pai, que tá lá sempre com a gente, desde o começo. E aí tem, por exemplo, a minha tia Rosa, que é Steak. Rosa Tomazete Steak. Ela faz os pães lá do Bela Matina. Então os pães caseiros, tudo ela que faz. A minha tia que tá desde o começo com a gente. Agradecimento especial a ela depois que ela vai ver esse vídeo. É isso aí. Faz um excelente produto lá com a gente lá e tá lá com a gente até hoje. Bruno, Júlia, não parece, mas faz mais de 50 minutos que a gente tá trocando ideia aqui. Olha que legal. Passa muito rápido. Passa rápido É bom contar a história, é bom falar sobre a Com gente. certeza. No final de cada episódio, a gente pede sempre pro empresário, pra empresária, pra ele dar uma dica. Por que empreender é bom? Então, essa pessoa que tá assistindo a gente, e fala assim, puta, eu tenho uma ideia, sou CLT hoje, vou ou não vou? Por que você aconselha, por que vocês aconselham essa pessoa a empreender? Pode começar você. Mulheres primeiro, não é? Ladies first. Ladies first. Eu indicaria pela liberdade. Pela liberdade de você ser você, de você criar, de você... eu me descobri também... eu não sabia que eu tinha tanta criatividade. Com o Bela Matina eu descobri que eu sou muito criativa. E a liberdade, eu acho que o Bruno também vai falar. E quem for abrir o negócio, a gente sempre fala, criem o seu diferencial. Tenham o seu diferencial. Às vezes, o se inspirar é bom. Lógico, você precisa de uma inspiração. Mas você tem que ter seu diferencial. Tem que pôr um pouco de personalidade, né? Você tem que ter sua personalidade. Porque foi o que fez diferença pra gente. Ter personalidade e buscar a nossa essência ali. Boa. Bom, o principal que eu tenho para falar para as pessoas que estão começando um negócio é acreditar no seu sonho, acreditar na sua marca. O Bela Matina hoje eu falo, é um sonho lá atrás que deu certo hoje. Então, a liberdade, você ter histórias, relembrar de momentos especiais que você passou dentro do seu negócio, isso é muito importante. Você criar amizades, outro ponto, amizades, parcerias, outro ponto muito importante é que ninguém consegue fazer sucesso sozinho. Então, ter pessoas empenhadas no seu negócio, ter funcionários bons, pessoas de boa índole, pessoas que estão focadas no seu comércio, fazem total diferença e formam uma parceria entre patrão e empregado, né? Que dá um diferencial e um sucesso ao seu negócio. E, logicamente, a liberdade que você tem de ter um negócio, que você tem de ter um tempo para você, de poder viajar no momento que você quer. Liberdade financeira também, isso é um ponto importantíssimo, mas que vem algo de reflexo, né? Tem que pensar primeiramente no seu bem-estar, na sua liberdade, na sua felicidade. Depois, o dinheiro é consequência, né? Então, acreditar no seu sonho, ter persistência e fé. E não desistir, porque o Bela Matina foi 2 anos e meio para... Exato. Não vai ser para começar, a gente vê a gerar frutos. Então, não foi fácil, mas valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Boa. Gente, a gente agradece a participação de vocês. É muito legal ouvir a história, ouvir os desafios, as superações de vocês. Luiz, obrigado aí. Valeu, mais um episódio. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e pelo glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente contar a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma ideia e para o campo da realidade se tornar sucesso. Até a próxima!
Valeu!